Olá, esse é mais um vídeo para o canal. Ele é o segundo de 4 vídeos e hoje vamos falar sobre BPMN e modelagem de processos com Visage. Quais são as etapas do curso? A gente já fez um vídeo aí. Se você não assistiu o vídeo, volta aí e assiste o primeiro vídeo sobre conceitos. Hoje nós vamos falar sobre as apresentações dos símbolos que é usado no BPM C-Book e no Visage, que tem algumas diferenças entre o nome, né? Mas o sentido é o mesmo, mas o nome, às vezes, a nomenclatura é um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer esse vídeo 2, apresentação dos símbolos. Vamos fazer também. Vamos colocar mais um vídeo que é na prática, como que eu modelo mesmo. Eu vou gravar minha tela aqui modelando um processo com Visage na parte 3 prática. E na parte 4 nós vamos falar as associações da modelagem de processos com a gestão de documentos e informações. Então, vamos falar um pouco sobre diagrama, mapa, modelo, piscina, eventos, fluxos de sequência, raia, gateway inclusivo, exclusivo, entre outros, regras de negócios, elementos básicos do BPMN, introdução ao Visage e exercícios que vamos dar também. Então, na modelagem de processos com BPM, por que a gente usa essa modelagem? Para ter uma representação do conhecimento, uma forma de transformar o conhecimento que está na cabeça das pessoas, o conhecimento que está só assim na organização, em uma notação que é mundialmente conhecida. Para o entendimento, para treinar as pessoas, né? Esse desenho serve para a pessoa entender o processo dela e ser especialista naquilo. Serve para documentar, né? O Visage, além de fazer o fluxo, ele tem um item que é bem bacana, que ele transforma tudo em um manual, ele joga tudo em um PDF único, como se fosse um manual. Né? Tem essa parte do Visage que você consegue fazer. Eu não vou explicar nesse vídeo, mas tem essa parte do Visage que pode ser transformada, o fluxo em um manual. É uma das coisas mais interessantes do Visage. A simulação, né? O Visage também ele pode percorrer todo o seu fluxo, vendo se tem alguma coisa errada no seu fluxo, para você entender ali todo o fluxo. Então, entre essa parte de simulação. E gerenciamento, né? Para você gerenciar todos os seus processos, para ver onde é necessário as melhorias, onde é necessário que a equipe se atenha, quais são as falhas ali do processo, o que pode melhorar, o que é bom e pode ser potencializado. Bom, e aí é uma apresentação breve de todos os símbolos, quase todos os símbolos, né? A gente tem aí o primeiro, esse daqui, ó. Esses, que é chamado de evento. Ele pode estar no início, pode estar no meio e pode estar no fim também do processo. Pode não, ele deve estar no início e fim. E esse do meio aqui não deve, mas ele pode ser utilizado também. A atividade, aqui ela não está tipificada. Eu vou explicar para vocês o que é tipificado, o que é não tipificado. Esse aqui são as formas mais simples que tem de fluxos. O desvio, que é o gateway, né, que as pessoas chamam. A sequência, né, que é representada por uma sétua linear, né? Ela não é pontilhada, ela é toda preenchida. A mensagem, que é representada por uma seta pontilhada. Essa sequência aqui, ela é quando vai dentro da mesma raia. A mensagem é quando sai da raia, sai da raia e vai para outro fluxo, outro processo. A associação é onde você associa alguns elementos do Visage. A piscina, que você pode colocar o nome dela aqui, é na piscina que vai ficar tudo, tá?
É, a raia, que a raia, uma raia tem diversas piscinas. Isso aqui é uma piscina, isso aqui é outra piscina, dentro de um todo, que é uma raia. Aqui você pode colocar um processo, uma área, por exemplo, recursos humanos, aqui contabilidade, entre outros, e desenhando. Objeto de dado aqui é usado para. Você tem um documento, você tem que guardar um documento, você tem que arquivar um documento, quais são os formulários que são anexos ao processo. O agrupamento, essa atividade é interessante para você deixar o desenho mais organizado e agrupado. Anotação, caso você precise de colocar alguma informação, você coloca nessa anotação. E aí tem o atividade, né? O evento de evento não, a atividade não tipificado, a manual ao usuário, serviço, recepção, envio. Observa que a recepção ela tem uma cartinha que não está toda preenchida. O envio ela já apresenta uma cartinha toda preenchida. O script, regra de negócio, os eventos iniciais são esses aqui, né? Tem um reloginho, tem um de mensagem. E eu vou explicar cada um desses aqui para vocês. Os eventos intermediários, que praticamente são quase iguais a esses, só que eles têm, tá vendo? Eles têm um círculozinho dentro deles, que são eventos intermediários. Esse símbolozinho com o círculozinho dentro deles representa que ele é um evento intermediário. Muito cuidado, porque a gente às vezes, né, confunde e às vezes coloca assim uma, um símbolo mais preto, um símbolo vermelho, ou coloca uma, uma linha mais grossa que a outra. Muito cuidado, porque a notação da BPMN, ela não tem cores, tá? Ela não representa com cores. E se você alterar qualquer coisa, pode impactar muito lá na frente. Então, assim, como a gente tem que ter muito cuidado ao desenhar. E os eventos finais, como que eles terminam, né? Aqui os eventos iniciais são usados, geralmente a gente marca de acordo com o gatilho, por exemplo. Todo dia, 9 horas, o processo starta. Então, ele vai começar com um reloginho, ou starta com um e-mail que chega para o setor, né? Chega com uma mensagem para o setor. Ou uma regra de negócio que chega para o setor. Então, esses aqui são os gatilhos iniciais de um mapeamento de processo. E aí tem os gateways, gateway inclusivo, exclusivo, entre outros, né, que eu vou explicar. E são esses aqui. Tem o tipificado e não tipificado. Esse daqui e esse aqui são a mesma coisa, tá? Eu vou explicar para vocês mais na frente. É só a mesma forma de representar. As linhas de sequência, seta com traço contínuo, apresentam uma ordem de execução das atividades, eventos e decisões no processo. Elas não devem ser usadas para indicar interação entre duas organizações e, portanto, não pode cruzar os limites de uma piscina, como uma instituição. Essa linha aqui, ó, não pode cruzar uma piscina. As linhas de mensagem são utilizadas para representar interação e troca de informações entre as organizações e processos, piscinas diferentes, e é simbolizada por um círculo de origem, uma linha pontilhada e com uma seta vazia no destino. As linhas de mensagem são utilizadas para representar uma interação e troca de informações entre as organizações ou processo ou piscinas diferentes. Simboliza por um círculo na origem e uma linha pontilhada, e ela nunca pode ser utilizada dentro de uma mesma piscina. Já as linhas de associação, elas são utilizadas para associar a informação e o artefato, com que os objetos de fluxos são representados por linha pontilhada, que pode ser uma seta vazia no destino, quando indicar o fluxo de dados. Um documento, por exemplo, se você colocar um documento ou um sistema que vai ser utilizado naquele momento.
A piscina e a raia. As raias são geralmente representadas por longos retângulos verticais ou horizontais, ou por simples linhas ou barras. Cada raia equivale a uma função específica ou parte interessada da execução do trabalho. O trabalho evolui de atividade para atividade, seguindo o caminho e o fluxo do processo. O cruzamento de uma raia e para outra representa o handoff, que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um setor aqui que é, por exemplo, recepção, e aqui eu tenho um setor que é diretoria. A recepção vai para a diretoria. Então, assim, o cruzamento entre uma área e outra, geralmente é onde estão os maiores gargalos. É onde às vezes atrasa o processo, é onde às vezes perde a informação vai pela metade. E aí a gente tem os eventos, né, que são acontecimentos que ocorrem durante o processo e tem uma causa, o impacto, o trâmite do processo. Eles são representados por círculos. Os tipos básicos de eventos são o evento de início, evento de intermediário e evento final, e estão representados na figura a seguir. Esse é o evento de início e esse é o evento de final. Esse item aqui, viu, gente, olha, é o milestone. Eu não coloquei ele aqui, mas ele serve para separar o fluxo, tá vendo? Que aqui ele separou. Ele é representado por essa casinha aqui, ó. Quando eu abrir o Visage, eu vou mostrar para vocês o que, que é o milestone e como que você utiliza ele, que ele separa um processo do outro. Além de ter aqui, ó, no caso, a piscina e a raia. E aí, o processo, os eventos de início, né? Quais são os exemplos os eventos de início? O evento de início, ele é formado por um gatilho, um processo inicial. Quando o processo pode ser iniciado por diversas causas, a chegada de uma mensagem ou a passagem de um tempo, por exemplo, utilizamos o ícone de pentágono ao centro do início quando for múltiplas vezes, múltiplas coisas, múltiplas informações que chegam de início. Então, múltiplos gatilhos de início. Aqui é o evento simples. Aqui é o evento de mensagem, às vezes representa que está iniciando com a mensagem. O evento de início de tempo, digamos que vai começar às 20 horas aquele fluxo, ou aquele fluxo tem um prazo determinado. Evento de início condicional, né? Às vezes tem uma regra de negócio antes. Às vezes existe uma fórmula que fala assim: só quando chegar na data tal vai fazer a coisa, vai começar o processo. Então essa é uma atividade de condicional, tem que chegar naquela data para ser iniciado. Então ele é uma regra de negócio. Um evento de início múltiplo, né? O que eu falei para vocês. E tem um evento simples, o evento intermediário simples e o evento final simples. Esse no geral, tá? Todos que existem. Mas esses aqui são relativos a esses aqui. Esse evento de início. Os eventos intermediários, por sua vez, são os acontecimentos que ocorrem ou podem ocorrer entre o início e o fim do processo. Eles influenciam o processo, mas não terminam ou iniciam diretamente. Então, ele é simbolizado, né, por essas duas camadas aqui. Todos eles têm duas camadas, se vocês observarem. Qual que é a diferença de ter ele de um outro da tarefa, né? A diferença é que ele leva uma mensagem. Ele não leva a tarefa, ele leva uma mensagem de um setor para o outro. Ou, né, ele sempre é feito de um setor para o outro, a maioria das vezes. Então, esse é o evento intermediário simples, esse é o intermediário de tempo, esse é o intermediário de condicional, intermediário de recebimento de mensagem. Repare que ele não é preenchido. Evento intermediário de envio de mensagem. Esse é o evento intermediário de destino de ligação. E esse intermediário de origem de ligação. O que são esses dois aqui? Gente, o dia que eu descobri o que esses dois fazem, minha vida mudou. Às vezes você termina um processo, o processo fica tão longo que não dá para colocar no Visage direito. E aí você termina ele usando esse evento
de ligação, intermediário de destino. Ele termina aqui, né? Como se ele fosse o final, mas não é. E aí ele começa embaixo, no outro processo. E aí ele começa com esse aqui, ó. Então, isso assim, se você for mapear muitos fluxos, esse símbolo ajuda muito, porque ele vai deixar o seu mapeamento mais clean. Você vai usar, você não vai ficar fazendo uma lombriga grande. Você vai terminar e vai iniciar no outro de acordo com a anotação. O gateway, inclusive, os portais são utilizados para o controle do fluxo de processo. O fluxo pode intervir tomando diferentes rotas em determinadas situações e de acordo com as escolhas feitas ao longo do processo, ao longo da execução. Por exemplo, uma tomada de decisão em que deve desempenhar uma tarefa se a resposta for positiva, ou outra, né? Caso uma resposta seja negativa, nesse caso, o portal deverá ter só uma entrada e mais de uma saída. Além disso, o portal pode ser utilizado quando houver uma convergência de diferentes rotas no fluxo para uma só. Quando isso ocorrer, o portal terá várias entradas e um só fluxo de saída. Além da convergência, o portal pode ser utilizado para a sincronização das atividades. O portal possui um formato de um losango. Existem, porém, diversos tipos de portais a serem utilizados conforme o contexto que deseja desempenhar, podendo cada um desses tipos serem representados por um losango com diferentes ícones internos, conforme será explicado a seguir. O ícone interno a essa notação indicará a característica assumida para o complexo desejado, o contexto, né, desejado. Os tipos de portais mais comumente são usados como portal exclusivo, que é esse aqui. O portal paralelo, esse aqui. O portal inclusivo e o portal exclusivo. Inclusivo e exclusivo. Eu vou explicar para vocês cada um desses aqui. E o portal exclusivo, ele pode ser representado por um losango vazio ou com um X. Ele pode ser representado esse ou esse. Simboliza que só tem uma saída. Ele indica situações que a seleção somente um caminho de saída entre umas alternativas apresentadas no fluxo. Representa, portanto, umas escolhas de tipo sim ou não, né? Esse daqui. Esse daqui é o paralelo, as atividades vão serem feitas, ele vai distribuir e todas as tarefas vão ser feitas paralelo. Vou explicar mais na frente o que é cada um desses. O gateway exclusivo é utilizado no momento de distribuição, onde deve ser um único caminho a ser seguido. Gateway exclusivo baseado em eventos. Por exemplo, esse aqui, ó, é o que tem um losango dentro. Ele vai distribuir. Quando ele chegar aqui, ele vai fazer essa aqui. Ele vai fazer essa aqui e vai fazer essa aqui. Essa vai fazer com depois de 3 dias. Essa é quando tiver um parecer positivo. E essa é quando tiver um parecer negativo. Então, tem uma condição para ele seguir adiante. O gateway paralelo, o sistema marcado pela divisão fluxo de trabalho em 2 ou mais caminhos, e de forma que eles passem a ser executados paralelamente. É igual aquelas lâmpadas ligadas em paralelo, que todas acendem ao mesmo tempo. Então, ó, um exemplo aqui de gateway paralelo. Ele entra com a informação aqui, e aí a informação ela vai passar por todas essas aqui, e vai chegar aqui e depois fazer essa aqui. Muitas vezes a pessoa coloca essa atividade aqui e aqui. Simboliza que ele vai fazer essa e depois ele vai fazer essa. Depois ele vai fazer essa, depois vai fazer essa. O mais certo é, quando todas as tarefas estiverem terminadas, elas vão passar para cá e depois fazer essa daqui. O gateway inclusivo. O gateway inclusivo é um tipo de determinação que indica o processo pode ser qualquer dos caminhos necessários, respeitando as regras do negócio que o processo permite, inclusive combinar caminhos que sejam necessários. Aí uma
No exemplo do gateway inclusivo, aqui ele pode combinar caminhos, ó, ele pode começar por esse, ou pode por esse, dependendo da regra de negócio. Mais uma vez, ele termina com o gateway inclusivo no final, antes de ir para a tarefa. Essa é uma prática bem utilizada, é uma prática mais utilizada, né? Que ele termina nesse ícone aqui, antes de ir para esse. Esse é um exemplo de gateway de evento intermediário, né? Aqui, ó. Né, os eventos intermediários, acho que eu coloquei esse slide no lugar errado, mas tá bacana. Aqui, ó, aqui o evento ele inicia com uma necessidade, uma regra, ele tem necessidade de ter documentos complementares, e aqui ele tem uma atividade, né, essas atividades aqui eu vou explicar para vocês, mas essa aqui é de usuário, então ele vai acessar um sistema, ou ele vai fazer alguma coisa com relação ao sistema. Sim. Ele vai mandar uma mensagem, né? Aí tem um evento, uma solicitação de documentos. Esse vai mandar e esse vai solicitar, vai receber, vai providenciar a documentação e vai enviar. E aí vai analisar os documentos, né? Uma tarefa com o usuário, ele analisa no sistema. Possivelmente isso tudo aqui é feito no sistema. Então ele espera 3 dias e notifica. Então, assim, dentro da tarefa, você pode colocar o reloginho, você pode colocar também os eventos intermediários aqui. Um evento no final, o evento final, né, ele pode gerar diferentes resultados quando o processo termina sem necessidade de ressaltar o impacto especial e é utilizado no evento final sem nenhum ícone no seu interior. Quando o processo termina, o resultado em uma mensagem, acrescentamos o ícone de carta no interior do círculo que o processo for interrompido, de forma imediata, para que gere um resultado de conclusão esperado. E utilizamos os círculos com a bola em seu interior e em casos que o resultado do processo gera múltiplas consequências, e utilizamos o círculo com a figura de um pentágono dentro. Então, esse evento aqui, ó, ele tem que terminar mesmo. Imagina, por exemplo, que você está mapeando um processo de compra de um site, por exemplo. E aí ele vai startar o almoxerifado, ele vai startar o compras, o compras vai startar, o compras vai startar o processo de recebimento e de repente a pessoa cancela o pedido de compra. Então ele tem que ser imediato, cancelado em todos os processos. Então ele é um cancelamento mesmo que abrupto, né? Ele tem que ser usado naquele momento ali de cancelar todos os processos que estão alinhados a ele. E aí vem as atividades, né? Essa é uma atividade manual que simboliza por uma tarefa que não tem o uso de tecnologias, de computador, né, ou de algum aparelho eletrônico. É uma atividade que representa uma força humana e um determinado trabalho sem necessidade de tecnologia. Essa é do usuário, essa já é um pouquinho diferente. Essa tarefa ele fala que precisa de ter um software embutido. Às vezes você está consultando um software, está consultando um sistema, está consultando alguma informação tecnológica, né? Algum aparelho tecnológico. E como usuário e vai executar a tarefa. Essa é uma atividade de serviço que é automatizada, ou seja, não tem intervenção humana nenhuma, é uma engrenagemzinha. Essa de recebimento, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir essa daqui com o evento intermediário, porque essa daqui, ela vai mandar uma tarefa, ela vai designar uma tarefa e não uma mensagem. E essa de script, a script é usada quando o sistema ele faz sozinho, né? Tem um programa que vai ser executado por um motor de negócio, é algo bem automático, é uma linguagem de programação que pode interpretar. Quando a tarefa estiver pronta para começar, o motor irá executar o script. Quando o script estiver completo, a tarefa será concluída. É algo de código, algo bem rápido dentro do sistema, que o sistema faz sozinho.
E tem a regra de negócio. O que que é utilizada a regra de negócio? Eu tenho uma regra que antes de que esse processo tem que ser feito de acordo com essa regra. Digamos que eu tenho uma regra de negócio, por exemplo, que acima de R$ 500, quem tem que comprar, quem tem que autorizar a compra é o coordenador. Então, aí tem essa regra de negócio antes de ir para a tarefa seguinte. O evento temporizador, né? Você coloca ele com um tempo. Ele pode ser uma hora específica, por exemplo, toda segunda-feira às 9 horas, e pode ser usado um gatilho para iniciar o processo. O evento de sinal é uma antena de rádio que possui um ponto de lança no sinal, um triângulo no círculo, e todos aqueles que estiverem com o aparelho receptor das frequências do triângulo transparentes seguirão o parecer do sinal. Quando o gatilho do sinal é acionado, o triângulo escuro do BPMS enviará um broadcast com a mesma marcação do evento de todos os processos que podem receber o sinal ficarão escutando dentro do BPMS que o sinal seja enviado para o gatilho para acionar os processos. Então, ele fica aguardando o gatilho para conseguir ser feito. Esse é um evento que é só usado, ele é mais usado, né, para uma tarefa que é totalmente tecnológica. O evento de término, né? Esse é o que é o término abrupto que eu expliquei para vocês. Então, quando ele terminar, ele vai ser realmente finalizado e se precisar de alguma informação, ele vai ser finalizado. Isso é muito utilizado, né, em processos que tem essa sequência e que tem uma sequência de atividades e quando o start tem alguma informação, ela é parada de imediato. E um subprocesso indica que tem um subprocesso dentro da tarefa, né? Os subprocessos possuem símbolos de dentro do retângulo, né? Que é esse símbolo aqui, de cantos arredondados e representam várias atividades de um processo, analisando devido à sua complexidade e desdobram em outro fluxo detalhado de tarefas, assim como o subprocesso desdobra em outro fluxo que estarão especificados as tarefas na sua sequência. Então, é um evento que ele vai ter um subprocesso aqui dentro. Vai ter um outro processo detalhado que depende desse processo que você está nele. E nós temos vários subprocessos, né? Vários tipos. Existe vários. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, porque isso aqui é um curso bem básico, viu, gente? Tem muito mais coisas, né, do BPN. E isso aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem aí, do mundo que a gente tem. Os subprocessos também podem possuir marcadores específicos de suas características. O subprocesso reusável possui a borda mais grossa e indica um subprocesso que pode ser acionado por diversos processos. Por isso, permite uma divisão entre raias e piscinas, ao contrário do subprocesso simples. Um exemplo de uma utilização é um subprocesso de realização de empenho, que pode ser acionado pelos processos de compras e a concessão de áreas de viagem. O subprocesso Red Rock representa um conjunto de tarefas executadas aleatoriamente, sem uma sequência predefinida, uma vez que não são conectados por uma linha de sequência. Assim, as tarefas são contidas em um subprocesso, Red Rock. São utilizados de acordo com a ordem e sequências definidas no seu interior. Além dos tipos expostos acima, existe um marcador que pode ser aplicável quando as tarefas tanto as tarefas quanto os subprocessos. Esse marcador é uma seta circular que representa o loop e indica que aquela tarefa ou subprocesso será executada repetitivamente até que seja executada com o processo. Então, ela vai entrar em loop até que uma hora ela sai. Então, um exemplo de subprocessos com loop. Tá vendo aqui, ó? Ele vai iniciar, captar as demandas aqui está um evento não tipificado, evento de início não tipificado, captar as demandas de captação,
E aí vai entrar aqui, realizar a capacitação, elaborar relatório geral de capacitação e fim. Esse é o evento fim. Então, essa tarefa aqui, ela vai ficar em loop, até que uma hora ela sai. Artefatos. Esses artefatos, eles são importantes, né? Esse documento, banco de dados, anotações. Os artefatos são objetos de notação que propiciam informações adicionais dentro de um processo. Existem 3 tipos principais. Os objetos de dados, são esses. Objetos de repositórios, que são esses. E as anotações. Grupos e cabeçalho. Tem um cabeçalho também, aquele grupo, né, que eu expliquei para vocês, que tem uma linha, um quadradinho com a linha pontilhada, e tem um cabeçalho também que pode ser feito, você pode fazer o cabeçalho, que fica bem bacana no quando você gerar o PDF, gerar o manual do Visage. Então, é um exemplo, tá, de mapeamento de processo. Não sei se vocês estão observando aqui, ó, mas aqui tem um processo, e ele vai para outra área, e depois ele vai para outro tipo de processo, tá vendo? Ele saiu. Quando sai a seta pontilhada e assim por diante. Claro que isso aqui não está assim melhor dos mundos, porque não está descrito as tarefas. As tarefas vocês têm que colocar no infinitivo para usar elas todas, né? Com o objetivo de é uma melhor prática, por exemplo, colocar assim: elaborar, criar, fazer, executar, né? E é feito dentro dessas caixinhas e que vocês devem tipificar eles, né? Tá vendo que aqui não tem nada tipificado, não tem nada marcado? Vocês devem tipificar. Exemplo de utilização de grupos, tá vendo o grupo como que ele é? Eu tava até esquecendo que ia ter esse desenho. Então, aqui tem uma tarefa de grupo. Aqui tem um grupo, quer dizer que isso aqui tudo que está aqui dentro pertence ao mesmo grupo, que é capacitação padrão. Né? Aqui tem um gateway, tá vendo? Que ele é exclusivo, ele ou é sim ou não. Aqui tem um evento de reloginho, né? Com o dia da capacitação e etc. E aqui, a gente tem os tipos de legenda. Quando você faz um fluxo, é interessante que você faça uma legenda para as pessoas entenderem, né? Muitas vezes a pessoa que vai pegar o fluxo, ela não tem noção do que é o fluxo. E você, com a legenda, ela consegue entender o fluxo, o que é cada partezinha do fluxo. Essa é uma legenda de tarefas aqui, né? De portal de gateway. E tem aqui mais uma legenda, né? Com os eventos iniciais, eventos de intermediários e eventos finais. E as setas e Então é isso, gente. Muito obrigada. Aqui está um pouco das referências. Aqui eu usei esse guia aqui de 2019 e o de 2013, que é o anterior a ele, também. Eu usei os dois para poder explicar para vocês. Usei um padrão de guia para gestão de processos, né, em gestão pública, que é do governo de Minas Gerais, que é muito interessante, é um documento muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e obrigada.